Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Iguaçu Valley. Toda quinta-feira, depois do Meetup, a gente vem para cá e continua aquela conversa que a gente teve ali nessa primeira hora. Hoje temos nossos convidados para falar um pouquinho aqui sobre o Super Hackathon, sobre esse desafio, sobre esse novo projeto e esse novo evento que está acontecendo aqui na região oeste. Eu sou o Fred, eu sou aqui do Hub One e hoje eu tenho aqui comigo o Roger Medina. Bom dia a todos aí. É uma satisfação estar aqui novamente. Os nossos convidados aqui estão com o Marcos Ambrosio também, do Sebrae, né? Bom dia, Marcos. Bom dia, Fred. Bom dia, pessoal que está nos assistindo, ouvindo também, né? Vamos lá. E o Rafael Tonieto também, que já ativo há muito tempo no ecossistema também. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Roger. Obrigado, Fred. Obrigado, Marcos, pela presença. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante, bem legal. A gente tem que cuidar, porque a gente é muito amigo aqui, então, assim, às vezes a gente tem que lembrar que, né, tem que contextualizar as pessoas que a gente está falando, né? Porque às vezes pode se fugir. Mas antes disso, eu gostaria que vocês se apresentassem aí, Marcos, Rafa, comentem quem vocês são, de onde vocês vêm, o que vocês fazem. Legal. Bom, eu sou o Marcos Ambrosio, né? Eu atuo aqui no Sebrae na região oeste com os projetos de startup e de tecnologia, né? Nos 67 municípios, mas eu sou maringaense, né? Você perguntou de onde eu sou de lá. Importante falar. Então, estou aí já há 4 anos, né, pelo Sebrae na região oeste, né, e nesse ecossistema maravilhoso aí nosso que é o Iguaçu Valley. Isso é muito, muito pujante, né? Aqui a força do ecossistema, isso é bem legal. E aqui para as startups nada melhor, né? Que a gente poder ter ambientes como esse que a gente está agora, né? Que pode facilitar aí com que essas startups tenham sucesso. E você, Rafael Tonieto, quem é você? Bom, sou Rafael Tonieto, formado em Direito, frustrado com a vida de ficar em assessoria. Fui assessor de juiz por 8 anos e falei, eu preciso inovar na minha vida, né? E aí eu caí como Ali no Sebrae. Trabalhei ali por 15 meses junto com o ecossistema de inovação, o Iguaçu Valley. Depois tive mais algumas atuações pontuais, né? Tive uma atuação específica no ambiente. E hoje, né, trabalho tanto na parte de direito, ainda advogo, voltado para startups, fazendo captação de recursos, mas também trabalho, e o ponto específico hoje é o Super Hackathon, né? Credenciado, que o Marcos me chamou aí e falou, vamos fazer esse negócio acontecer. Encabeçou, eu falei, vamos. Pegou o desafio aí. Vamos que eu tô louco para fazer algo bem importante aqui para o ecossistema. Baita desafio, Super Hackathon. Com o build desse desafio. De forma bem didática, eu acho que vamos começar bem lá do começo. O que é um hackathon? Da onde que vem isso? Por que é... Bom, o Hackathon é uma maratona de inovação, né? Onde geralmente se tem desafios já ou temáticas que possam ser trabalhadas para que startups sejam criadas, né? Então essa maratona o pessoal se reúne mais focado em programação de fato, e a ideia é que dali saiam as soluções inovadoras para resolver esses desafios, né, de um ecossistema, de empresas ou temáticas que a gente queira trabalhar, por exemplo, turismo, agro, enfim. E aí a gente espera que essa maratona tenha no final ali vencedores, né, que concorrem, né, numa batalha de pitches ali para ser reconhecido como, dentro da jornada, quem teve maior sucesso, né. Então esse é o Hackathon, né. O Hackathon acontece já há muito tempo, né, não veio do Brasil, né, mas já é uma atividade de muitos anos. E o que é um Super Hackathon? Super Hackathon aí agora. Essa foi a loucura aí que a gente criou, né? Pensando que um Hackathon era uma ação pontual em um município, né? E aí entendendo que as ações aqui no ecossistema acontecem de forma isolada, a gente pensou em um Super Hackathon, que seria mais de um Hackathon, né? Então essa era a ideia, a gente ter um Hackathon acontecendo em mais de um município, né? Pensando em soluções aí para o ecossistema e por aí vai. Então a gente priorizou Hackathons que já estavam existentes, a gente foi aprendendo no meio da construção, né, Rafa? A gente construiu o ideal e aí depois co-construindo com o ecossistema, a gente foi aprendendo e adaptando a metodologia. Então a gente começou esse trabalho lá em março e a partir dali a gente pegou hackathons consolidados, né, que são os protagonistas de fato do Super Hackathon, né? O Hacking Hub aqui, né, no Hub One, que é o antigo Hackathon B2G, trabalhando desafios da gestão pública. Tem o Hackathon em Foz do Iguaçu trabalhando o turismo, já na 15ª edição. Aqui era a 4ª, né? Vai ser a 4ª do Hacking Hub. E a CIT com o Big Data ali em Toledo,
se eu não me engano, é o sexto ou oitavo, não lembro o número exato lá, mas já edições hackathons já consolidadas no ecossistema. Outras vezes. Então a gente trabalhou para que eles fizessem a edição no mesmo dia. E aí que a gente tivesse essa curadoria do Sebrae, né, o suporte, que a gente pudesse dar um incremento para entregar mais valor na jornada, para que tenha mais condições de criar startups de sucesso. Então o Super Hackathon é mais de um hackathon, e nessa edição que é o nosso MVP aí, 3 cidades, 3 hackathons unidos, e já estava até brincando, né, que a gente guardou os domínios, né, do hiper e do mega, né, do mega e do hiper, porque daí isso tem a condição da gente explorar outras regiões, né, e cada vez mais trabalhar numa jornada única, porém com o maior apoio possível do ecossistema. Então o que a gente quer fazer? Quando esse hackathon acontece de forma isolada, a startup ela fica de 2, 3 times que querem dar continuidade. O restante sai. O restante teve a maratona, curtiu e tal, mas vai voltar para o seu dia a dia. E aí, como que a gente presta suporte para 2 times? Como que a gente coloca 2 times em um programa de aceleração? Né? Não tem um quórum suficiente para conseguir dar trabalho nesses programas. E aí o que a gente pensou nessa união de jornada é justamente isso. Eu ter mais quantidade de times, né, de uma vez só, filtrar 20 ali que mais avançaram e trabalhar com uma lupa nesses 20, né, ao longo do ano, para trazer mais esforço, né, do ecossistema e também do próprio Sebrae para esse grupo. E aí a gente espera, né, que tenha maior conversão de ideias em projetos e projetos em CNPJ. Essa é a ideia do Super Hackathon de forma geral e resumida. Isso é até interessante que, até pegando um pouco do contexto de vocês dois aí, o Hackathon hoje está um pouco mais comum aqui na nossa região, né, a ponto de ter agora o Super Hackathon, mas eu acho que nem sempre foi assim, né? Então, como que foi essa trajetória aí de chegarmos ao ponto de hoje? Hoje é normal, mas provavelmente em algum momento foi disruptivo isso, né? Eu acredito que o Sebrae sempre esteve à frente também nesse ponto. Na época que você estava com a gente de local de inovação, acho que teve algumas iniciativas também, né? Então, conta um pouco para nós como que foi essa iniciativa na nossa região aqui. Boa. Acho que tem algumas quebras de paradigmas que a gente vai vivendo, né, em relação ao Hackathon. Né? Então, eu me lembro de uma época onde a gente discutia se o Hackathon o pessoal podia usar inteligência artificial. Né? A gente ia lá, pô, você usa, não usa, o cara tá roubando, não tá roubando, né? E hoje a gente já vê que a coisa... É uma discussão recente, não né? tem mais como não usar, né? Então, eu lembro, quando eu vim aqui para a região, um dos hackathons mais fortes aqui é o do Show Rural Digital, né, que trabalha desafios do agronegócio, já existia. O Hackathon já existia, né, 15ª edição, então pelo menos 10 anos aí. O Sebrae trabalha há 15 anos a pauta de startups, né? O Hacking Hub One, que antes era o Hackathon B2G, ainda não. Acho que já foi tinha 18. 18, só que Quarta edição agora. Quarta edição. Então já 2 tinha anos também. Porém, né, acontecendo ano sim, ano não, né, de acordo com a pandemia e da toda essa tecnologia. coisa. E, enfim, já existiam alguns hackathons, tá? E aí, conforme foi passando o tempo, também começaram a vir demandas de próprios parceiros. Então a gente chegou a trabalhar no Hackabilidade, que era lá em Foz do Iguaçu para trabalhar desafios da contabilidade. Enfim, de acordo com as demandas do ecossistema, isso acontecia, só que de forma isolada. E a gente sempre percebeu isso, né? O Hackathon era muito mais visto como um evento pontual, onde eu levo o time de programação para tentar ganhar o prêmio e acabar por aí, né? Então, o que foi evoluindo ao longo do tempo é a melhor conversão, né? A gente foi estudando diversas iniciativas de ideação, né? Então, eu tenho Ideatons acontecendo, eu tenho Startup Weekends que a gente fez aí ao longo do tempo, né? Retomou o movimento, né? Nos últimos 3 anos. Outras iniciativas como Start Farm em Toledo, enfim, diversas iniciativas de ideação, né? E aí a gente foi mapeando o Startup Garage na universidade, quantos projetos saem, né? Quantos times saem dali e quantos de fato continuam os projetos. E a gente, olhando, né, mais profundamente, entendeu que o Hackathon tinha mais chance de conversão. Primeiro pelas premiações, pelo envolvimento do ecossistema, o engajamento desse grupo e principalmente trabalhando desafios reais. Então, quando a gente sai dessa... né, só da ideação do que eu quero, né, porque às vezes o que eu quero para mim é muito bom, faço um projeto, mas o mercado não quer.
Então, o que o ecossistema local está precisando? Né? E aí, essa foi a evolução. E aí a gente chegou num ponto onde você começa a fazer 3 Startup Weeks, você tem 3 grupos de trabalho e as agendas não cabem mais. Então, como a gente pode integrar e simplificar? Então, o Super Hackathon veio para isso, para não ter 3 grupos de trabalho, para eu ter um grupo de trabalho, também para simplificar o trabalho. A agenda fica conciliada com todo mundo. Conciliada, né? Então, eu consigo movimentar o ecossistema para trabalhar juntos, né? E trazer mais esforço. Então, a gente está cada vez otimizando a jornada e colocando a nossa aposta desse ano, né? Que é o Super Hackathon, colocando recurso, iniciativa, pessoas para que esta iniciativa seja a mais reconhecida aí do Oeste quando a gente falar de criação de startups. É isso que a gente quer. Legal. Ô, Rafa, você que já atuou até dentro aqui com a gente aqui na Fundetec, também num ambiente de inovação, como que é a tua visão, como que você vê essa questão muito que o Marcos já comentou assim, poxa, e o próximo passo, assim, agora eu saí, né, desenvolvi um projeto, desenvolvi aqui uma solução numa maratona, e como é que eu integro isso com o ecossistema e com os ambientes de inovação que estão aqui na nossa região? Maravilha. Boa pergunta, Fred. Vamos lá. Tem alguns pontos que são bem importantes quando nós falamos de ecossistema de inovação e os hackathons propriamente ditos, né? Os eventos, quando acontecem, geralmente um hackathon, por sua essência, acabou, terminou, primeiro, segundo, terceiro colocado, no próximo dia, e aí? O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer com tudo isso? Eu quero continuar. E vocês estão no time? Querem ou não querem continuar? Não quero, eu quero, beleza. Formou um time ali e começa a andar com as próprias pernas. E aí esperam editais específicos para poder estar participando. O Radar de Inovação é um dos editais premiado agora. Premiado ou está para ser premiado. Eu luto para que ele seja premiado ali, né? São finalistas. Finalista. Vai ganhar. Porque é um baita de um programa. Aí do Brasil. Mas o importante é... Tem esse radar de inovação, mas só que ele acontece uma vez por ano em que as pessoas têm que se apresentar. Às vezes o gap em que você tem entre o término de um evento e a participação de um edital específico pode tirar aquele calor da pessoa em estar querendo de fato aproveitar o momento. E acaba se perdendo no meio do tempo. O time se desmancha, a pessoa vai para o mercado, tem um talento, é absorvido ou às vezes toca sozinho. Então essas especificidades a gente acaba perdendo no meio do caminho e não tem um trabalho com banco de dados com pessoas talentosas. O objetivo então, quando a gente observa isso eu não quero perder um talento aqui para a praia, para Florianópolis, para outro lugar, quero manter ele aqui. É uma mão de obra boa, é uma pessoa com uma baita de uma capacidade para conseguir expandir no mercado, por que não manter aqui? Então, quando a gente começa a observar por essas nuances e da conexão do próprio ecossistema para onde eu vou e em que momento eu vou, vamos condensar e tentar aumentar a capilaridade, transformando 3 eventos, juntando o máximo de pessoas possível para criar uma densidade bacana e passar para um próximo passo e conseguir dar suporte para eles de forma imediata. Aí, quando chega lá no radar de inovação, eles já estão mais preparados. Ele se pluga com o ecossistema de inovação e ele aproveita de toda a expertise que o Sebrae traz para também fazer toda essa parte de aprimoramento daquilo que é o empreendimento. Tá, mas eu não quero continuar com o empreendimento, mas pelo menos seu nome está aqui. Eu sei que alguma empresa pode querer um talento como o seu aqui no meio. Então a gente vai trabalhando com todas as nuances para não perder esse talento. E quando a gente conecta o ecossistema de inovação em seus pilares, que são os principais aqui para o desenvolvimento, em um tempo mais curto, como acontece com o Super Hackathon, a gente mantém acesa a chama da pessoa querer cada vez mais e querer crescer. Se a gente está vivendo um momento acelerado, então vamos acelerar um pouquinho para ele aqui também. Então esse é o objetivo do Super Hackathon, é você conseguir trazer a densidade. É claro, cada cidade vai ter primeiro, segundo, terceiro colocado. Mas os 20 melhores dessas 3 cidades só para uma segunda etapa. E daí o Marcos vai comentar um pouquinho melhor para a gente depois dessa segunda etapa. E dessa segunda etapa, esses 20 vão ser premiados também, claro. Os 3 primeiros vão ser premiados, mas os 20 agora eu tenho densidade. Agora eu consigo pegar 20 times e fazer com que eles se desenvolvam para fazer captação de recursos, para entrar em programas de aceleração, incubação e assim sucessivamente. Eu não vou perder esse talento. É o máximo que eu tenho para mantê-lo por perto e fazer com que ele consiga utilizar todas as expertises. E é claro, quando a gente fala disso, daí tem todo um ecossistema atuando. São universidades, são as próprias empresas, os ambientes promotores de inovação, para incubação, incubadora e assim sucessivamente. Então é todo mundo trabalhando de uma forma conjunta para que isso consiga no final desembocar em novos empreendimentos, que é o que a gente procura e busca dentro desse contexto geral.
E aí a segunda etapa eu passo a bola aqui pro Marcos, não sei, mas vamos conduzindo. Eu acho que é legal, o que é legal disso tudo é a questão da capacitação, que esse pessoal vem mais preparado para os programas também, né? A gente percebe isso muito, por exemplo, claro, eu estou falando pelo que eu vejo aqui no Radar, mas eu tenho certeza que todas as outras pré-incubadoras, incubadoras, outros ambientes de inovação aqui da região também devem sentir muito isso também. A gente tem muito time, por exemplo, que vem do garage, que eu falo, essa molecada já vem diferenciada, assim, já vem melhor, já vem mais preparada. Então, assim, já chega para uma banca um pouco mais casca grossa. E eu acho que participar de eventos como o Hackathon, e que vão além do evento em si, ter um pós antes de chegar para os editais de inovação, para uma incubadora, faz muita diferença também, né, Marcos? Isso, então é muito importante sim, a gente trabalhar a cultura de inovação, né? Então, quando a gente fala do Startup Week, de outras ações de ideação eu estou trabalhando a cultura. E esse pessoal ele já começa a entender um pouco mais sobre a temática, entender um pouco mais sobre o que é uma startup, como construir, como modelar. Então, isso facilita muito quando eu tenho programas como o próprio Radar de Inovação, que é uma referência aí nacional, para que esse time já esteja mais lapidado, né, e tenha um diferencial em relação a quem nunca teve acesso, né, a essas oportunidades. Então, participar de um hackathon ou outra atividade do tipo, eu tenho um contato com uma série de mentores, de especialistas que já estão ali há muito tempo trabalhando, sabendo da sua área, né? Eu consigo acessar uma pessoa que às vezes eu nunca acessaria, né? Então, quando a gente constrói isso junto com o ecossistema, o know-how, né? Pensa na capacidade técnica que está disponível, né? Para esse pessoal que está trabalhando no Super Hackathon. Então, ele termina essa jornada, né, durante o evento ali, como a gente falou, tem uma etapa pós, mas ele termina com uma startup com uma solução, né, e ele já tem condições de se conectar. Então, se ele não sabe como se conectar, a gente sabe. Então, a gente presta esse suporte. E aí, vamos dizer assim, só não empreende quem não quer. Essa é a verdade. Então, se ele tem o melhor apoio do ecossistema para dar condições para que ele trabalhe um projeto, inclusive formando times, né, que a gente vai trabalhar, ele pode vir sozinho aqui para o Super Hackathon se inscrever, que a gente vai trabalhar a formação de times. Então, se ele não consegue nem vender o sonho dele, né, para alguém, ali ele vai ter essa chance de encontrar pessoas com um propósito em comum, com complementaridade. Interessante, Marcos, até pegando esse gancho que você mencionou, nós estamos falando muito de desenvolvimento aqui, né? Então, tem pessoas que participam muito, já gostam e participam de vários hackathons, tem pessoas que estão participando pela primeira vez. Eu acho que é um ponto interessante, até jogando para vocês falar um pouco a respeito, sobre esse desenvolvimento, né? Porque você cai numa problemática e você começa a descobrir que existe um universo ali. Eu vi muitas startups que aprenderam a metodologia, não necessariamente fizeram aquele negócio ali, mas pela metodologia que aprendeu, fizeram outros negócios, né? Usando a mesma metodologia. Sobre faixa etária também, né? Eu acredito que o hackathon não é só para jovens, sinceramente, é para todas as idades. Até porque quando nós falamos de startup, empresas de tecnologia, empresas de inovação, os entusiastas nesse assunto, eu acredito que o hackathon é um ótimo momento para esse desenvolvimento também, para entender esse universo. Então ele tem essa abrangência maior também no desenvolvimento das pessoas como um todo, né? Com certeza. Acho que esse é o ponto assim, de desenvolvimento que, mesmo que o negócio às vezes não vá para frente ali no hackathon, necessariamente, e claro, fazer todos os esforços para que vá, mas a pessoa ainda sai com uma experiência maior. Né? É o que a gente sempre fala, né? Todas essas jornadas de ideação, de inovação, não é necessariamente para eu criar uma startup, né? Mas no Super Hackathon a gente quer isso, tá? Mas quando eu faço uma ação dessa, eu aprendo um método, né, de metodologia ágil para criação de projetos baseado em problemas, né, e desafios, enfim. E isso ele leva para o dia a dia. Eu posso ser um pesquisador, né, e usar isso. Vou fazer uma pesquisa científica, mas se eu usar essa metodologia, você consegue ter uma profundidade muito bacana para construir um projeto. Eu vou trabalhar em concurso, um empreendedor que é empresário, né, um empreendedor que abriu o seu negócio, ou um intraempreendedor que está dentro de uma empresa. O que acontece é que ele sai com uma visão de problema-solução. Então ele não tem aquela coisa, né? Você está lá trabalhando, chega alguém, te traz um colaborador, traz o problema e espera que você resolva. Quando a pessoa faz isso,
uma jornada como essa, ele já chega com um problema e 2, 3 oportunidades de solução. Porque ele já conseguiu se aprofundar, entender e já gerar insights por conta dessa metodologia. Então, acho que é uma mudança de comportamento que a gente adquire nessas jornadas, onde a gente pode aplicar em outros ambientes. É um trabalho muito mais proativo, né? A pessoa ela sai da zona de estagnação e ela vê oportunidades onde as pessoas geralmente não veem. É isso aí. Então o comportamento, de fato, como você disse, muda a partir do momento da visualização do problema. Problema é a solução. E aí, pensando um pouquinho na rotina ali dentro do Hackathon, a gente está pensando agora, o pessoal veio participar, veio desenvolver. Duas perguntas em uma aí, né? Como que é essa rotina? Como que é esse desenvolvimento ao longo do processo? O que o pessoal que está querendo participar vai encontrar dentro dessa metodologia, dentro desse, né, que a gente está falando? E os perfis também, assim, poxa, é só para desenvolvedor, é só para... Então, estamos falando de formação de startup, então é só para o pessoal da área de negócios, só para... Como é que é, assim, essas duas questões aí? Boa. Bom, primeiro... Acho que até já falar isso para todo mundo que tá ouvindo é importante, porque hoje eu estava lá apresentando, já me perguntaram, não vou poder participar porque dia 2 eu trabalho, não sei o quê, porque outros hackathons são só sexta-noite, sábado e domingo, né? Mas a nossa jornada está toda preparada para não influenciar no dia a dia da semana. Então, na quinta-feira, que é o dia 2, ele começa no período da noite, online. Então, é onde a gente vai trabalhar essa formação de times, e essa formação de times ela vai vir por... a equipe pode até se pré-inscrever, mas ela tem que ter um analítico, um criativo e um vendedor. Tá? Então, essa complementariedade ela é necessária para que eu consiga ter esse choque de ideias ao longo da jornada e esse choque seja construtivo a ponto de eu criar algo mais inovador. Tá? Então, a gente vai fazer esse trabalho no primeiro dia. Online, formamos os times, apresentamos os desafios, né? Eles vão para a sala da cidade deles, lá, né? Vão tudo online ali acontecendo. E eles já saem do primeiro dia com o time e com o desafio que eles querem trabalhar. A partir desse momento já conta o tempo da jornada. Então, quem quiser trabalhar no outro dia, né, ou continuar à noite, trabalhar em casa e vir pronto, né, com mais informações pronto, beleza. Vai chegar na sexta-noite, é a abertura presencial na cidade. Na cidade, eu tenho uma jornada, nós temos uma jornada preparada, depois o Rafa pode até abrir um pouquinho melhor ali para falar para o pessoal. Mas, basicamente, tem um facilitador no município. Todo mundo vai poder ver na câmera ali transmitindo, né? Então, eu vou poder estar em Cascavel trabalhando e vendo o pessoal programando lá em Toledo, em Foz. A gente vai interagir entre os municípios, tá? A gente vai fazer essa troca. Vai colocar um board no Miro ali para ir avançando a jornada, né? Com todo o pessoal. Então vai ter essa comunicação. Vai ter, então a gente vai pegar o fonezinho assim, ó, entra um facilitador aqui, coloca um boiazinho, entrevista a galera, vai passando ali. Então a gente vai ter essa interação. A gente testou isso no Startup Day já, ali no começo do ano, onde a gente fez em 6 municípios. E aí eles vão passar pela jornada. Então cada facilitador ele tem um conteúdo, né, para trazer ali ao longo da jornada. Então, mesmo que eles trabalhem do dia de criação do time até o início, eles vão viver tudo de novo e vão ajustando, tá? Aí ele vai ter a fase de ideação. Um consultor, um facilitador vai fazer essa apresentação de como trabalhar aquilo em um município transmitido para os demais. Agora a validação, tá? Vai estar no Cascavel transmitindo para Toledo e Foz. Agora vamos para prototipagem. O facilitador está lá em Foz, transmitindo para Cascavel e Toledo. Então, a gente vai ter essa troca e também vai ter uma palestra da temática no início, né? Então, por exemplo, se eu estou lá em Foz do Iguaçu, vai ter um especialista do turismo fazendo uma palestra para entender melhor o mercado. Vai ter uma de gestão pública aqui em Cascavel, né? E do comércio e serviço, né? E cooperativas de crédito, associações lá em Toledo. Então, essa jornada ela vai ser simultânea, né? E vai ter essas trocas, né? Para a gente ir vencendo cada etapa, os checkpoints, né? Que a gente fala. E ele vai fazendo as micro-entregas até concluir a startup, fazer o pitch, né? E no domingão, apresentando para uma banca técnica do município. Tá? Então essa é a primeira etapa. 2 a 5 de outubro. A gente já trabalhou no pré, né? Desde março ali para conseguir construir esse programa. E aí vai ter essa etapa aqui. Fechou aqui nos municípios, eles têm as premiações locais, né? Então tanto em dinheiro quanto alguns suportes, apoios, enfim, que tem aí, cada uma cidade construiu o teu. E aí a gente seleciona
20 times para avançar lá para o Summit Iguaçu Valley no dia 10 de outubro. Tá? Então, do dia 5 de outubro até dia 10, eles passam por uma aceleração digital, né, onde eles vão fazer o refino do pitch, vão fazer os demais refinos ali na solução, para lapidar e chegar lá no Summit melhor ainda. Aí lá já vai ter uma banca multidisciplinar, então a gente vai misturar os 3 municípios lá, né, que avançarem para essa banca. E ali é uma outra banca. Então, das 9 às 12 da manhã, no dia 10, a gente vai aproveitar esse espaço, né, que o Summit acontece no período da tarde. Eles passam novamente esses 20 times para essa banca. Então, se eu tenho 3, né, o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada cidade, eu teria 9. Ainda tem mais 11 vagas, né, distribuído por densidade de inscritos. Então, se Cascavel tem mais inscritos, vão mais times lá para a fase final. Se Toledo tem mais inscritos, vão mais times lá e por aí vai. Esses 11 que não ganharam aqui, eles podem virar o jogo. Nesse período que eles trabalharam aí pra... Então eles podem... Não é porque eu ganhei em primeiro aqui que eu vou ganhar em primeiro lá. E outra, tem o primeiro de cada cidade, né? E aí eu ainda posso estar em último desses caras e virar o jogo e ser o primeiro. Então é uma jornada para todos. E esses 20 é os caras que a gente vai colocar a lupa. Mesmo que eles não ganhem lá, todos eles vão ter acesso ao Acelera Validação, né? E a gente também vai apoiar nesse suporte de conexão, né, com os ambientes de inovação e também para editais de inovação, principalmente de recursos não reembolsáveis, né, que eles consigam, a gente apoia na escrita. E aí o Rafa está fazendo esse trabalho também, para a gente ter acesso a recurso para essas startups. Então tem uma continuidade, que é aquilo que até o Rafael comentou antes, né? Então o Hackathon não acaba, o Super Hackathon não acaba ali já, ele tem uma continuidade depois, tem outros Summit, tem outros apoios que acontecem depois, então com os times aí que estão interessados, né? Que também nós damos todo o suporte no ecossistema, sim, mas depende do empreendedor também, né? A gente tem que fazer a parte dele também, né? É o que a gente está falando, a gente está criando a melhor condição do oeste do Paraná para a criação de startups, é o que a gente quer fazer. Além disso, né, de ter os 20 que estão avançando para o Acelera Validação, o primeiro, segundo e terceiro lugar vai ter minha premiação em dinheiro também. A gente quer chegar com os patrocínios aí no valor de 10 mil para o primeiro, 8 mil para o segundo, 5 mil para o terceiro. Já tem também a premiação do município. Então, por exemplo, lá em Toledo, no Big Data, 8 mil para o primeiro, 5 mil e 3 mil, né? 7, 5. 8, não, olha, 8, 5 e 3. 8, 5 e 3. Então, ele pode ser o primeiro aqui, ganhar 8, chegar lá, ganhar 10 também, ficar com 18. Passar pela Acelera Validação e os 3 primeiros também lá do Super Hackathon, na etapa do Summit, uma vaga de Empretec Startup por time, dos 3 primeiros. Então, o valor do Empretec Startup aí, ele valor é diferente de preço, né? Sim. Então, eu vou falar de preço. O preço é R$ 2.690 por participante, então já estamos implementando ainda mais a premiação. E ele vai ter uma jornada de 40 horas para mudar o empreendedor de startup, que é o cara que está liderando esses times. Esses 3 que vão receber a premiação, eles vão ter que abrir CNPJ, ou eles vão ter que abrir justamente por conta até a gente vai estar pegando os patrocínios, vai passar para o Iguaçu Haiti, e o Iguaçu Haiti vai repassar essas premiações, porém precisa ser feito tudo via CNPJ. Então a gente já converte 3 startups aí, que vão estar no nosso cenário aqui do Oeste do Paraná. Já sai bem dizer que o CNPJ está aberto. Isso, já sai com o CNPJ aberto. As outras 17, claro, a gente vai trabalhar no validação e tudo mais, a gente vai acompanhando e vai prestar suporte também para caso queiram, né, dar continuidade, formalizar um negócio. É isso que a gente quer, né? Quer que a gente consiga ter CNPJs e aí sim também a gente consegue acesso a mais editais, porque existem editais de pessoa física, né, como o Centelha ou outros aí, né, que a gente pode avaliar, mas quando eu tenho o CNPJ, a coisa começa a aumentar o leque de oportunidades e a gente vai prestando esse suporte. Eu me lembro de 2 startups nossas aqui da região. Uma delas é a Vitus, a outra é a Cisagro, que saíram de hackathons, né? Do show rural, inclusive. Do show rural, E ambas já estão... ambas já estão vendendo, já estão com seus protótipos desenvolvidos e expandindo. Captaram recursos já também, né? Então fala um pouquinho dessa parte de captação de recursos que pode vir aí, Rafa. Eu acho que eu vou fazer um paralelo e já vou fazer também essa chamada da captação de recursos. O Hackathon, ele tem um diferencial que ele trabalha com demandas da sociedade. Sim. Então o governo tem uma demanda,
essa demanda que vai ser objeto de escolha aqui no Hacking Hub One. Foz do Iguaçu, demandas do turismo. Então tem empresas e tem instituições que precisam de desenvolvimento de soluções para o turismo. Varejo vai ser em Toledo, desenvolvendo desafios para o varejo. É importante fazer esse paralelo porque é diferente de um SW. O SW não tem problema, você vai ter que trazer algo aqui, montar um time e desenvolver. As metodologias são diferentes. Tem espaço para todo mundo, é isso que é importante falar. Tem a possibilidade de escolha dentro daquilo que você tem como objetivo final. E todo mundo é absorvido pelo ecossistema, isso é fato. Não importa por onde você entra. O que importa é o ecossistema, ele vai te absorver. Se você quiser ter a oportunidade e portas para acessar o Hub One, Itaipu ParkTech ou entre outros que tem por aí, todo mundo vai receber. É essa a função do ecossistema. Ok, consegui passar, consegui constituir uma empresa ou ali um grupo de pessoas para ir atrás de desenvolver de fato um produto, ou já tem um produto e quero lançar ele no mercado. Pô, mas está faltando dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Ou vem da família, ou dos amigos, ou dos tolos, né? Que a gente brinca. Os 3 Fs. Os 3 Friends, Fs. Families and Fools. Exatamente. Então, você pode ter uma primeira entrada de capital para desenvolver o produto aqui. Mas tá, eu não tenho. E agora? O que eu faço? Aí tem alguns editais. Edital, por exemplo, do Radar de Inovação, tem a possibilidade de você ter acesso a um valor X, um valor de R$20 mil ali para iniciar a empresa, respondendo, claro, os editais específicos, os critérios do edital que tem ali. Mas tem muitos outros além do Radar. Tem o da Fundação Araucária. A Fundação Araucária tem um programa chamado Centelha, programa de ideação. Eu preciso de dinheiro para começar a desenvolver meu produto. Quanto que eu consigo pegar e como que funciona essa forma de captação desse recurso, que ele não é restituível, tá? É um recurso que você recebe do Estado para poder fazer um investimento na própria empresa para poder crescer. É uma modalidade, tem aqueles que são restituíveis, que são os reembolsáveis, né? Que você tem que pagar uma taxa de juros para isso. Mas o ponto específico é esse que você não precisa devolver, mas precisa cumprir um cronograma. O Centelha, ele é da Fundação Araucária, ele abre uma vez por ano ali, esse ano, próximo ano, uma vez por ano não, próximo ano vai abrir. E aí é mais ou menos 140 mil, 146 mil entre dinheiro próprio para fazer investimento em maquinário e algum sistema de bolsa. E também entra a bolsista, que é o valor que precisa para manter a pessoa trabalhando ali durante aquele período. Tudo isso é edital. Tudo isso são requisitos que têm que ser seguidos para você conseguir ter acesso a esse valor. Da Fundação Araucária, Centelha é um deles, mas existem vários outros. Mas só que nem todo mundo tem o tato para conseguir de fato ficar vendo. O empreendedor, ele está ali no dia a dia, ele está querendo desenvolver o produto, ele não vai ficar olhando especificidades do edital. E aí entra o edital, né? Exatamente. Não é a função dele também, a função dele é conseguir desenvolver o produto. E aí entra a possibilidade e a capacidade, com a nossa expertise, de verificar os editais que estão abertos, conseguir construir o projeto adequado dentro daquilo que se tem como exigência e fazer o protocolo, aguardando então ser admitido. Ou não, pode acontecer também de não ser admitido, é o risco. Mas se for bem desenhado, tiver todos os critérios específicos e você conseguir demonstrar para aquele que está dando dinheiro, que é a tese de desenvolvimento, no caso Fundação Araucária ali, que é a ideação, tem uma grande possibilidade de ter entrada. E aí entra dinheiro, você consegue sobreviver por mais um tempo. Foi o que aconteceu com a Avitools, desenvolvimento. Eu acho que é legal, você pegou num ponto que é interessante também, Rafa, que é a questão das demandas, né? Então, assim, as demandas, elas são reais e elas vêm de empresas reais. Então, assim, são dores de fato que já estão sendo mapeadas e que o mercado já está sentindo isso, né? Eu acho que já virou uma imagem clássica, né? Até para a própria Cisagro, né? Do seu Dilma assinando o contrato na cabeça da Odete, né? Que saiu da Cisagro e hoje eles comercializam para a Copavel por conta do que eles desenvolveram ali no Hackathon, né? E isso hoje é real no Super Hackathon, né? Até o pessoal às vezes pensar... Mas o do governo é mais difícil, né? Como é que ninguém vende pro governo e não sei o quê. Hoje a gente já existe uma forma muito facilitada via legislação para contrato de solução inovadora, contrato público de solução inovadora. Então existem essas possibilidades, né? Então acho que pensar também, o pessoal pensar que além de toda essa parte do recurso, dos não reembolsáveis ou dos editais, pode ver esse dinheiro que é o melhor dos dinheiros, né? Que é do cliente também, né? Exatamente. E é algo que é diferencial do governo, é que o governo, você precisa só ter a prefeitura para ter o atendimento. Se você conseguir o contrato com ela, vai ser um contrato que vai durar um determinado período muito bom. Você vai ter dinheiro no caixa durante esse período e aí você pode explorar outras. É meio que você vira um cliente exclusivo.
E isso é um diferencial. Demora para entrar? Demora. Mas a partir do momento que entrou, tem um contrato, é cumprido e você vai ter dinheiro e fluxo de caixa para conseguir manter a estrutura e ir para outros fôlego, ambientes. Né? Exatamente. É diferente do privado. Se você não... Dependendo da situação, acontecer alguma coisa com a empresa na ponta, ela vai lá e corta o orçamento e fala, vamos ter que rescindir o contrato. O governo ele tem essa possibilidade de manutenção pelo período de acordo com aquilo que entrou. Né? E olhando até pelo ponto de vista do governo, né, é o governo aqui incentivando, né, novos empreendedores, incentivando a inovações, soluções de problemas que foram trazidos pela comunidade da dor da cidade, da região local. Então, eles incentivando nesse sentido. E é muito legal que a cidade abraçou, né? As 3 cidades que vão ter o Super Hackathon, as 3 abraçaram. Inclusive, o Big Data já era um evento que ocorria em Toledo em outros anos e conseguiu trazer junto. Então como foi essa recepção da comunidade aí, dos órgãos quanto à iniciativa? Tá. Acho que primeiro, antes, só para complementar dos desafios aqui, né? Essa curadoria está sendo feita pelo Rafael, então nessa etapa pré, né, a gente, nessas instituições que a gente tem os parceiros e as empresas que a gente tá comunicando, inclusive quem tiver uma demanda dá tempo ainda de colocar lá no site do Super Hackathon, essas demandas chegam e aí a gente faz esse estudo com olhar de mercado. As empresas podem colocar demanda. Podem submeter. Então, ele é um foco na micro e pequena empresa, né? Então, se alguém tem uma empresa que está com uma dor e se aplica ao comércio, ao turismo ou ainda à gestão pública, né, ou cooperativas de crédito, eles podem inserir acessar o site, superhackathon.com.br e vincular lá. E responder esse formulário. Aí, a partir disso, então a gente tem essa curadoria que o Rafael está fazendo. Tá? E aí depois eu volto aqui porque você me pediu, me ajuda aqui que eu já esqueci. Não, eu tinha comentado nessa comunidade. Então, e é como que eles receberam, né? E só de se mencionar que também que as próprias empresas estão lá colocando a demanda, então já é um ponto que a comunidade está contribuindo. E as empresas, os órgãos, as entidades estão abertas, né? Isso que eu ia comentar. O que eu percebi assim, desse movimento, né? Quando a gente começou a conversar, primeiro, o Hackathon é da cidade. Né? Ele já está lá, já está consolidado. Eu não estou criando um guarda-chuva que sobrepõe as atividades, não, é o contrário. O Hackathon já tem a sua marca, já tem a sua força, já tem o seu envolvimento com o ecossistema local, daquele município. Então, quando a gente vem com o Super Hackathon, foi recebido com muitos bons olhos, porque a gente veio com esse olhar de elo, né? De olhar regional. Então, o Hackathon ele passa a ter uma visão não só do município, mas uma visão do ecossistema regional. Né? Então, esse é o primeiro ponto. A visibilidade das entregas, né? Ela é de impacto regional. E aí também essa questão da curadoria do Sebrae, aí sim, né, o Super Hackathon, onde entra essa metodologia pré, durante e pós, de agregar mais valor para as entregas, né, dessas atividades. Então, sempre se discute isso. Você traz um desafio, mas é aquele desafio de uma empresa só, e só daquela empresa. Sim. E aí ele não consegue, né, essa empresa não fica disponível ali para aquela startup, e aí o que acontece? A startup morre. E ele não consegue nem vender para o cara que tinha um problema. E aí agora não, a gente curando já começa a agregar mais valor. E assim, essa união, né, do ecossistema regional, para a gente mostrar aqui que está trabalhando juntos, né, e com essa etapa durante, pós, aí, que a gente consegue trazer maior impacto, né? E aí eu criar uma quantidade maior de startups, ter essa etapa pós. Então a briga aqui agora virou uma competição saudável, né, entre os municípios, né? Onde eu quero o meu time vai fechar lá no Super Hackathon e avançar, né? Lá no Summit lá, né? Isso, então. Torcida de cada cidade. Aqui é minha cidade, né? Aqui a gente vai criar mais times, então isso está bem legal. E antes era o que acontecia um hackathon, o pessoal de Toledo, Cascavel ia para lá, né? Não está errado, também pode, que inclusive tem gente de Cascavel que quer resolver o problema do turismo, vai para Foz. Quem está lá em Foz quer resolver o problema da gestão pública, vem para cá, para Cascavel, né? E a associação comercial e cooperativas de crédito e o comércio lá em Toledo. Então isso é importante, né? A gente conseguir segmentar desafios que são importantes para a região. Né? Então você pegar os desafios do ecossistema, né? Situações reais com curadoria. Então isso foi o que assim, foi muito fácil nesse sentido,
né? Porque a gente sabe que não é fácil articular, né? Porque sempre tem, cada um tem seus interesses, né? As suas necessidades. Então, às vezes tem, né, algumas coisas ali pra gente ir ajeitando no meio da jornada, mas foi recebido de muito bom grado, né? E assim, o pessoal tá muito engajado e entendendo como tá funcionando, né? A gente foi adaptando o próprio Super Hackathon para que cumprisse, né, as expectativas desses parceiros, né? Então não é só o que nós queremos, é o que eles querem também. A gente foi ajustando para chegar nesse MVP que a gente vai fazer esse ano aí. E esperamos, né, no futuro, a gente já vem conversando aí com outras instituições, que a gente consiga agregar ainda mais. Então, ter mais patrocinadores, mais parceiros, maior premiação, editais de inovação que sejam específicos para quem passou por essa jornada, porque existe uma curadoria, existe um método que está sendo criado para garantir que esse pessoal passou por um mínimo, né, de capacitação, de jornada, né? Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí, nem tudo pelo time, né? A gente precisa, às vezes, escrever um projeto, não tem as janelas, né, de escrita de projetos para captar recurso e por aí vai. Mas a gente já está fechando uma primeira edição assim com o resultado dentro do esperado, que a gente construiu já com um desafio, já era um desafio assim grande, né? Já era algo inovador assim no sentido de unir a jornada e conectado, integrado com o ecossistema. Não é fácil, mas a gente planejou e vamos dizer assim que 80, 90% do que a gente queria está acontecendo. Exato. E é quase eu brinco isso um pouco com o radar e não foge muito, né? A gente acaba fazendo o ciclo da startup para desenvolver startup também, né? Então a gente precisa o tempo inteiro estar testando e validando e aprendendo e testando de novo e errando. Então eu acho que é mais ou menos a mesma lógica, né? Assim, a gente vai consolidando a marca, né? Eu acho que é o primeiro, e o primeiro a gente tem que fazer, a gente vai fazer, e aí ele vai cada vez mais consolidando. Eu acho que o período do ano, para que todo mundo saiba, poxa, lá em outubro vai acontecer o Super Hackathon, ano que vem vai ter de novo, e no outro ano vai ter de novo. A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu acho que a gente não falou muito, e eu acho que era legal de puxar um pouco assim também, sobre o desenvolvimento durante o projeto, os mentores, assim, quem são essas pessoas, quem são os mentores, de que áreas eles são, e como é que eles auxiliam o desenvolvimento durante a execução ali do hackathon, o papel dos mentores, exato, Quer puxar aí? Puxo. E como que se torna um mentor? E também isso, né, se eu quiser ser um mentor, se eu posso me inscrever, como é que, se está aberto ainda, como é que tá isso aí? O papel dos mentores é bem interessante, né? Todo mundo que já conseguiu passar em um determinado estágio da vida e conseguiu atingir um patamar de sucesso na sua empresa, ele tem uma bagagem gigantesca e geralmente essa pessoa ela fica muito satisfeita em contribuir com aquele que está começando. Então nós chamamos de fato pessoas que passaram por essa trajetória e querem integrar isso, ou pessoas que são da área de tecnologia e querem integrar isso. Nós lançamos aqui uma chamada, um formulário para as pessoas que têm interesse estarem respondendo. Então a comunidade de fato interagindo no ecossistema, chamando o ecossistema para poder auxiliar aqueles que estão no início da sua trajetória. E as expertises, elas são descritas nesse formulário e a gente consegue identificar quem são. Então nós temos empresários de sucesso, nós temos desenvolvedores que já estão num patamar totalmente diferenciado, nós temos professores, a academia ali que faz testes, pesquisa, desenvolvimento, integrantes de startups, que são esses que estão passando pela batalha diária. Temos pessoas que nem de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo são, mas têm inscritos de Ribeirão Preto, de Recife. Tudo isso faz parte de um core, e essas pessoas que já passaram por essa trajetória e querem contribuir um pouquinho para o desenvolvimento daquilo que eles também já receberam no passado, acabam tendo a oportunidade nesse momento. Temos mais de 30 inscritos ali e a gente está passando por uma curadoria para verificar. Você está num momento bacana aqui da vida, a gente quer que você esteja conosco. Você entende mais de governo, Cascavel está precisando de gente assim. Você entende mais de varejo, crescimento, growth, Foz do Iguaçu, Toledo tá com essa pegada. Ou a pessoa já é mais a pegada de turismo, coisas afins, a gente faz esses encaixes. Acho que é perfeito. Tem um modelo presencial e um modelo híbrido. Isso. Se a pessoa está em Recife, ela vai acessar o Discord a partir do momento que ela é convidada ali, vai poder estar acompanhando via live, e ela vai poder falar com o time, falar qual que é a dor de vocês, em que estágio vocês estão. Estamos nesse estágio. Tá, então observa esse ponto, já passei por isso, sei como é que é. Essa condução que é interessante e importante para o desenvolvimento e encurta caminho. Porque se alguém já passou por isso e sabe a dor, o direcionamento acaba sendo muito mais pontual para o desenvolvimento específico daquele problema.
que eu ia comentar que é bem bacana também é essa questão que o Rafa começou a comentar. O cara tá lá em Recife, mas está atendendo. Como a gente vai estar em 3 municípios simultaneamente, o mentor pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E é isso, a gente consegue trazer uma expertise técnica que às vezes a gente não conseguiria para os 3 dias aqui na cidade, né? E sem contar de custos também, né? De otimização de recurso, né? E tudo mais. E aí a gente está montando um grupo de trabalho agora, né? Tá nessa etapa de o Abel Chang, né? Que é acho que é diretor de novos negócios lá da Ola GG, que é uma comunidade, a maior comunidade Web3 da América Latina. Um cara fantástico aí de lançamentos, de growth e tudo mais. Ele vai comandar o Discord, né? Então, a Bel é show de bola. E aí, assim, a equipe do Hackathon lá de Foz já tem muita experiência. Então, a gente está montando as escalas para ter esse suporte, né? Então, também tem todo esse back-office, né? A gente quer 300 participantes, mas contando com mentor, staff e tudo mais, dá mais de 400 pessoas, né? Então, a gente pega essa galera trabalhando ali no online, ali, né? Ou nos municípios, e estamos montando a escala para prestar suporte para as startups. Então, além dos mentores presenciais que estão ali, que ela pode levantar a mão, né, e pedir ajuda, de repente essa dor técnica é muito específica e a gente vai esse mentor traz ali pro staff do município, ele joga pro Discord, e o Abel comandando esse grupo, né, e acessa ali a mentoria necessária em quase tempo real. Então, isso que é bacana, né, a gente conseguir trazer essa competência técnica pro Super Hackathon, que é o que a gente fala, é o mais importante. Eles vão, primeiro, trabalhar um problema, quando eles estavam comentando aqui no começo, né, do pessoal desenvolvendo. Então, quando eu foco no problema, eu tenho muito mais chance de sucesso, né? E eu começo a aprofundar esse problema, né? Trazer esse problema mais agudo, a dor mais aguda para fazer o trabalho da solução. E aí, de repente, o negócio fica difícil, né? Porque eu preciso tanto ter o demandante, né, quem é o dono do problema, me validando, mas a hora que eu pensar numa solução, essa solução às vezes começa a ficar complicada. E aí eu preciso tanto idear, né, ter pessoas de negócios, de ideação, mas principalmente quando bate a parte técnica da coisa, às vezes um tipo de solução ela precisa de uma parte burocrática, né, eu preciso entender de legislação, ou ainda eu vou programar em uma linguagem muito específica, ou enfim, tem N caminhos que eu preciso ir seguindo nesse meio, né? E aí a gente tem esse grupo de mentores aí que já passa aí dos 30, 40 inscritos, né, nesse momento, ainda vai aumentar. Quem quer ser mentor? Site do Super Hackathon. Então lá vocês vão encontrar lá embaixo, desde ser patrocinador, que a gente ainda está captando para fazer essas premiações, participante, você vai encontrar no início lá os 3 municípios, só clicar na cidade e já ir para o Simpla de cada Hackathon. Mentor, né, que tem lá também, e acho que tem apoiador e o demandante, né? A empresa também que tem a dor também pode colocar. Superhackathon.com.br. Superhackathon.com.br. Ninguém tinha pegado esse domínio ainda, ganhando. Muito bom, muito bom. E para patrocinadores estão abertos, então, para quem queira. Estamos abertos. Ele está dividido por cidades ou é tudo junto? Agora o Super Hackathon é para a etapa do Summit. Então, assim, as cidades já estão viabilizadas. Essa é a ideia, né? Então, no município tem os parceiros locais, né? Então, a gente tem lá as logos, o site vai atualizar, já são mais de 21 logos aí de parceiros. Então, quem está entrando agora no patrocínio, ele está indo lá para o Summit do Super Hackathon, que é o global. Tá? Essa é a ideia. Então, tem muitas startups, inclusive, isso é muito legal, agradecer o apoio do ecossistema, das próprias startups já avançaram a jornada apoiando quem está chegando aí. Então isso é muito legal ver o pessoal, inclusive jogando gente do time. Falar, eu vou patrocinar, mas vai colocar tal cara aqui para ajudar lá para mentorar. O exemplo da Santé Sistemas aí que fez isso aí, né? Então, o Gabriel vai estar aí com a gente nos mentores, mas o Thiago fez questão aí de nos apoiar também com patrocínio. E ainda gravou um videaço aí, né? Fez um baita de um vídeo bacana pra caramba. Bacana aí pra gente poder... O que nós temos aqui de auxílio já é a Constel, o Iguaçu IT, que está entrando ali com a terceira premiação, e o COF. Coredata também está entrando aqui com a gente, Santé Sistema, AMI, a Temix e mais alguns outros aqui para confirmar que eu não vou ainda lançar para não dar spoiler, mas tem bastante gente na jogada aí que tá fazendo toda essa parte do suporte da segunda etapa do Super Hackathon, né?
E eu quero agradecê-los também por toda essa oportunidade, que eu acho que é um ganho, né? tem É o que- ecossistema trabalhando para conseguir trazer coisas Reforçar o nome desse pessoal, porque a gente sabe que quem apoiar um evento como esse é imprescindível e a gente precisa, né, desses apoiadores e acho que cada ano que se fortalece mais, a gente espera que Vai fique chegar um mais dia que fácil, vai ter né? fila de espera para patrocínio. Isso aí. A gente vai ter que curar os patrocínios. Vai. Mas a gente, por enquanto, é o MVP, né? Sim. A gente vai fazer a primeira entrega e com isso, com certeza, cada ano mais o Super Hackathon vai se consolidar aí como certeza. a ação principal para a gente criar startups de sucesso aqui no Oeste. Marcos, então bora lá para finalizar. Quando, onde, como que se inscreve, cada cidade, conta pra gente. Para facilitar, eu vou falar do site do Super Hackathon, porque é www.superhackathon.com.br, tá? Isso, ali ele já encontra os 3 links. Você quer colocar o site aí? Será que a gente consegue colocar o site aqui? Joga aí na tela, pessoal. Já dá até para mostrar. Boa. Aqui em tempo real. E quem estiver ouvindo, imagina o site bonitão e já vai entrando aí. Esse site aqui, tem que agradecer o Wesley do AI Hub. Wesley Ele Coelho. criou esse site em 2 horas. E ele Isso aí. postou no site, no canal dele lá, Virou Wesley conteúdo Coelho, dele. ele criando o site, criando cara. o site, Eu achei isso então fantástico. Wesley Imagine, se ele conseguiu criar isso dentro de eventos como esse, Isso. com a inteligência artificial, você vai longe, vai muito Se ele longe. for de time, então já fica difícil para os outros. Tá lá. Olha aí. E é baita de um site, né? Não, é um belo site. Então, aqui tem o edital lá em cima, né? Tem o cadastro de sua demanda para quem quer trazer os desafios. E aí você vai descendo aqui, ó, primeiros 3 links: Cascavel, Toledo e Foz. Então, cada um link desse leva para um Simpla, né? Que vai ter o espaço aí para o pessoal se inscrever. Inscrições. Então, o que é importante para quem quer se inscrever? Eu quero trabalhar desafios da gestão pública, Cascavel. Quero trabalhar comércio, né, associações comerciais e cooperativa de crédito, varejo de forma geral. Toledo. Quero trabalhar desafios do turismo, Foz. Tá? Daí vocês escolhem o que vocês querem trabalhar. Aqui tem um pouco sobre a jornada, pode ir descendo aqui. Ó, o que é, para quem que é, né? Então não é só para estudante, né? Tá para graduando, mestrando, doutorando, profissional de tecnologia, startup, empresa de todos os portos, universidade de ambiente e inovação, mentor, investidores e ecossistema. Pode descer aqui. Aí acho que lá embaixo, ó, ele vai apresentar a timeline, pode descer tranquilo aqui também. Tem todo depois o cronograma, o porquê fazer parte. Pode descer. Aqui é o que a gente espera de impacto, né? De 20 projetos conectados, tudo isso que a gente falou aqui, das entregas que a gente espera fazer. Desce lá. O calendário do evento. Depois tem um cronograma ali também. Aqui já são lives, ó. Então a gente já fez algumas lives e todas elas já estão gravadas e disponíveis no site. Então esse é o conteúdo de onboarding pro Super Hackathon. Então mesmo que já tenha passado, ou você já se inscreveu, entra lá e vê esses vídeos para chegar no dia preparado, tá? No dia 24, inclusive, de setembro, não sei quando vai ser lançado esse podcast, eu vou fazer um aqui sobre o cenário das MPS e oportunidades de negócio. Sua foto passou pelo Maiá também. Passou por manhã. Ó, o calendário aí do Super Hackathon, todas as datas, né? Tem ali também. E aqui estão o oferecido por, né? Que são os parceiros, mas ainda vai aumentar bastante logos aqui, a gente só não atualizou essa etapa. E aí era o que eu queria mostrar. Ó. Seja patrocinador, seja um mentor, quero ser um apoiador. Legal. Tá? Então aqui eu posso apoiar divulgando, né? Então tem alguns apoios aí. Desce mais um pouquinho que eu acho que também tem ali embaixo o edital e a demanda, tá vendo? Então assim como tem lá em cima o edital e a demanda, também tem aqui embaixo. Qualquer dúvida tem o WhatsApp ali do lado, tem o nosso Instagram, e-mail também, estamos ali atendendo. Isso aí. Só acho que para ficar bem claro para o pessoal. Quem quiser fazer, por exemplo, da área do turismo, Foz do Iguaçu, presencial lá em Foz. Isso. Os times devem ser formados e desenvolvidos lá em Foz, né? Apesar de ter muitas etapas online, daí cada um vai para a cidade desenvolver Isso. para cada temática. Isso é um exemplo de coisa que a gente foi adaptando na Sim, jornada. No sim, começo, aham. a gente queria que qualquer cidade trabalhasse qualquer desafio. Só que aí a gente começa a entender, não, o Hackathon ele já é consolidado no município. Então, e outro, o ecossistema regional ali que já está trabalhando esse problema tem mais condições de dar suporte para essa Mentores startup mais depois. técnicos sobre os assuntos Então, também, né? então é importante que quem quer trabalhar o desafio esteja no município do desafio. O que pode acontecer nos anos posteriores aí que a gente for trabalhar? Tem cotas de patrocínio onde a empresa quer trabalhar inovação aberta e aí ela entra pro Super Hackathon. Aí esse desafio entra nos 3 cidades. Legal. Mas nesse ano ainda não. Para esse ano ainda Isso aí, tá isso dessa ainda. forma. Opa, apareceu o código da página. Vai hackear o sistema. Mas não tem problema, que o Wesley colocou no canal, né? Que ele fez, então tá tudo certo. Tranquilo.
Beleza. Então, pessoal, é isso, né? Não deixe de participar, acho que é o maior movimento. Se você já conhece, mas está com tempo livre, vai lá também se envolver com a galera. Acho que esse que é o momento. A gente está percebendo isso, né? Tem gente que já trabalha em startup, está indo para contribuir também com o ecossistema, para trazer o know-how dentro dos times, para de repente pensar numa spin-off, uma nova oportunidade de negócio para continuar algum outro projeto, para caçar talentos. Exatamente. Pra gente que tá indo para caçar talentos. Isso. Porque vai ter um banco de talentos, né? Todas as pessoas que são inscritas vão conseguir saber se elas são mais vendedoras, se elas são mais analíticas ou criativas. Legal. E aí já fica o convite para vocês voltarem depois, trazer os vencedores dos hackathons regionais e até o do Super Hackathon também, para a gente fazer uma conversa com eles aqui para fazer esse um podcast também. Acho que para eles contarem a experiência deles dentro desses eventos aí, desse evento. E com toda certeza já é um sucesso, né, Roger? Sim, com certeza. Eu ouvi a experiência deles aí passando por sua jornada, né? Acho que acaba sendo... E é muito legal também ver que ao longo do tempo foi desenvolvendo também o Hackathon, né? Virou agora o Super Hackathon, um projeto muito robusto. Pensando não só, como eu mencionei antes, na parte pontual do evento, mas uma continuidade, assim. Então, a organização, né, como um todo, está de parabéns aí pela... Porque para fazer um projeto robusto desse também não é fácil. A Né? gente Tem está desde muitos março braços, aí né? na luta, né? O Rafa já perdeu metade dos cabelos aqui, né? Mas aí eu trago as 3 startups aqui, a gente pega um cheque aqui do Roger, né? Tá com a empresa de investimentos aí, vamos trazer uns investidores e provocar essa galera aí, né? Inclusive, o meu escritório, que era de São Paulo, ele contratou alguns programadores fazendo um hackathon. Olha aí. Eles fizeram um hackathon dentro do escritório lá e eles contrataram alguns talentos que não foram os vencedores. Eles olharam que encaixava mais o perfil e contrataram lá. Então foi exatamente isso que o Rafael comentou. Essa galera que vai ganhar aí os 15 mil, os 8 mais 15, depois já conecta com o Roger aí, que ele já vai investir esse dinheiro do pessoal aí e fazer multiplicar, né, Roger? Isso. Boa. E aí depois a gente já traz o pessoal para conectar, né, para participar do radar de inovação. É isso aí. Então, pessoal, melhor oportunidade para se criar uma startup no oeste do Paraná é esta jornada do Super Hackathon. Tá. Só agradecer demais então aí a participação do Marcos, do Rafael, e dizer que quem ainda não curtiu as nossas páginas Iguaçu Valley e Cascavel, para deixar o seu like. Quem está assistindo pelo YouTube também deixa o like, compartilha para essa conversa chegar o mais longe possível. E na semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do podcast do Iguaçu Valley e Cascavel. Muito obrigado.